Olá, Ayrton Camargo. Vim aqui comentar sobre o Fora de Série, o livro que eu comento no Instagram, Outliers do inglês, do Malcolm Gladwell, que é uma obra que fez muita diferença para mim e eu sempre recomendo, e disse por que não aqui fazer um spoiler ou estimular você que veio até aqui buscando conhecimento. Aliás, eu parabenizo mesmo, que muitas pessoas dizem: ah, eu quero, mas não vão atrás. E vocês, se vieram aqui, é porque vocês estão seguindo alguma pista de autodesenvolvimento, uma pista para ajudar pessoas, ou seja, conhecer mais de gente. Isso é fundamental para qualquer tipo de profissional. Bom, o, o Malcolm, ele traz logo de cara, no início do livro, ele traz uma pesquisa muito interessante. Lógico que ele se baseia em vários outros pesquisadores, ele dá o crédito, e ele traz uma pesquisa sobre jogadores de hóquei do Canadá, de beisebol da Europa e dos Estados Unidos. E curiosamente, aqueles que chegam nas grandes ligas, eles nasceram em janeiro, fevereiro, março, ou seja, nos 3 primeiros meses do ano. Isso não é coincidência. E aí ele traz uma hipótese que é da oportunidade. Né? Você aí que é um batalhador, que, poxa, eu faço de tudo, mas às vezes não surge a oportunidade. Eu acredito muito na escolha, eu trabalho muito com Will Schultz, com vários outros autores que valorizam a escolha, ou seja, a gente escolhe quase tudo, vamos dizer assim. Agora, oportunidades ajudam a que a gente dê o salto. E ele traz muito isso, foi muito gratificante ouvir isso, porque às vezes a gente acha que depende tudo da sua competência. Então ele traz muito a questão da sorte, da competência e das oportunidades. Então eu pensei muito, né? Eu acho que livro bom é aquele que eu trago para a minha vida e trago para a vida das pessoas à minha volta. E eu pensei muito nisso. Eu nasci em outubro, eu falei, puxa, é verdade, né? Quando eu comecei no primeiro ano, ali no caminho dos 8 anos, eu já me senti um pouquinho mais maduro, tal, e isso faz a diferença. O que ele diz, você pode aproveitar a oportunidade que surgiu ali. Eu estava numa escola, tinha oportunidade de estudar, ou mesmo desperdiçar uma oportunidade. E aí que é muito interessante, lá para o capítulo 3, se eu não me engano, ele traz os gênios, a história dos gênios, e ele traz logo de cara Christopher Langan, se eu não me engano, que é um gênio, né? QI 192, para vocês terem uma ideia. Então nós estamos falando aí, né, para quem não tem aí muito essa métrica de 120 para cima, opa, é um QI interessante. Os grandes gênios aí de TI ficaram aí na casa dos 130, 140, 150 de QI. Então eles trouxeram um neuropsicólogo e testaram esse Christopher Langan, que fazia um sucesso tremendo nos shows do milhão. E os shows do milhão, ele sempre ali a caminho de ganhar 1 milhão, até que ele faz uns cálculos estatísticos e desiste. Mas o que é interessante é que ele diz o seguinte: a grande oportunidade, quem não queria ser gênio, agora tem o outro lado, emocionalmente não era um gênio que soube tratar do dinheiro e soube também viver a sua vida. Então não basta você ter genialidades, você tem que lidar com uma série de fatores. E aí é o que ele diz, a oportunidade foi dada, mas o que ele fez com a oportunidade? Muito interessante, não? Você pensar sobre as suas capacidades e o quanto você utiliza essas capacidades, a que grau você utiliza as suas capacidades. Para mim, faz toda a diferença saber disso e refletir bastante sobre isso. Bom, aí logo em seguida, falando de oportunidades, ele vai para a genialidade da música e pega aí até os Beatles, e tem um baterista, não vou lembrar o nome agora dos Beatles, mas que ele diz assim, cara, nós tocávamos até altas horas e depois treinávamos. E o sucesso não foi à toa, foi com muito treino. E aí o Malcolm traz uma coisa muito interessante, que ele pesquisa por vários estudantes, quantas horas você estudou, e vai acompanhando esses estudantes, e a conclusão é 10.000 horas de aplicação, de estudo, para que você obtenha aquilo que você diz que quer. Então a preparação, se você pegar todos os gênios da música, de TI, ele parte aí também para a história dos
a história dos grandes gênios de TI também, que não chegaram lá à toa. O cara, em 1955, né, que é uma data muito citada para quem gosta aí dessa parte de tecnologia, 1955 nasceram grandes gênios, quer dizer, houve abriu ali um grande núcleo de oportunidades, e aqueles que aproveitaram se tornaram gênios. Olha que interessante isso que ele traz. Então foi só em 1955, mas ali teve abriu ali um portal da inteligência, e alguns gênios estavam lá, Bill Gates, depois Steve Jobs, e aí vai, né? Por que Steve Jobs, em quem ele se baseou também, que outros gênios passaram pela carreira dele, pelo sucesso dele. Mas é interessante essas 10 mil horas, gravem isso. Eu fiz uma comparação com tudo que eu já fiz, e aquilo que eu faço melhor é aquilo que eu pratiquei melhor. Para mim, está muito claro. Lógico que a maioria das atividades não chega em 10 mil horas, né? Falando de coaching, por exemplo, treinamentos e tudo. Mas é curioso, aquilo que praticou mais, aquilo que estudou mais, é aquilo que você consegue ter mais sucesso. Pensa nisso e estuda um pouco isso. Interessante, outro ponto que traz bastante forte esse livro, e fez muita diferença para mim. Ele coloca uma espécie de indicador de afastamento do poder. Que loucura é essa? Ele pega os aviões que caíram, as caixas pretas, e faz uma comparação. O que aconteceu principalmente para cair esse avião? Porque assim, tem companhias aéreas que não chegam a conclusões técnicas de tudo que aconteceu. Mas uma conclusão foi tirada por esse estudo: comportamento. Ou seja, a dificuldade do copiloto dizer para o piloto: olha, você está cansado, eu preciso assumir isso. E a autoridade, você pega lá no Oriente, por exemplo, ele pega o Oriente e o Ocidente, faz uma comparação. O Oriente, a Ásia, uma dificuldade imensa de enfrentar o seu patente maior. E isso faz com que você se omita, né? Negligencie o que está acontecendo. Como alguns pilotos também, a hora de se comunicar com a torre: olha, vai cair, quanto combustível você tem para aguentar? Esse tempo todo você não tem, você tem que falar: vou descer, preciso descer, autorização para descer, e acabou, para não matar 200, 300 pessoas. É muito interessante. E quantos médicos, todos os profissionais, se negligenciam e morrem pessoas. Se não morrem profissionalmente, morrem por falta de feedback, morrem de várias formas, mas principalmente as profissões que carregam vidas, como um piloto, como um médico e vários outros engenheiros de segurança em fábricas e tudo mais. Quer dizer, a assertividade, eu linkei esse afastamento do poder com a falta de assertividade, a passividade. Gosto muito de falar disso e quero compartilhar muito esse tema com vocês. Então ele traz esse tema no livro, muito legal, traz uma pesquisa profunda das caixas pretas dos aviões. Nós tivemos no Brasil recentemente, sabemos que também houve essa negligência, a falta de uma explicação muito mais rápida e objetiva de quanto combustível tinha. Um avião lá de Chapecó, infelizmente, perdemos várias vidas brasileiras e muitas famílias prejudicadas. Mas o livro não é só tristeza, né? O livro traz essa possibilidade de a gente pensar nas oportunidades e na nossa preparação. Essa questão do poder, ele traz também uma coisa muito interessante, que são os jovens e as classes sociais, né? O quanto uma pessoa que tem um poder aquisitivo consegue preparar, por exemplo, as crianças para enfrentar a figura da autoridade, conversar naturalmente com a figura de autoridade e não ter aquele receio, aquela inibição de conversar com pessoas de autoridade, né? Então ele acompanha consultas médicas e o quanto pessoas da periferia dos Estados Unidos, quanto da classe média, quanto a classe alta, trata essa questão da autoridade, dando suporte para a criança cresça com condições de conversar com qualquer nível de autoridade, de pessoas acima dele, em termos de hierarquia ou qualquer situação social que seja.
Bom, pessoal, eu falei bastante sobre isso. Se gostou, dá um like, compartilhe esse canal. Eu quero estar com vocês muito mais vezes e falando de outros livros, que inclusive já vou lançar logo logo aí outro e chamar vocês para essa conversa aqui, tá bom? Então escreva, se quiser compartilhar, lê outro livro que, que você acha que tem relação com esse assunto ou que tem a ver com desenvolvimento humano. Estou aqui para compartilhar e desenvolver mais nós mesmos, né? Vocês, eu e toda a nossa comunidade. Muito obrigado e conto com vocês para os próximos vídeos.